Pasmem vocês, quando chega no caixa, ele tem um roteiro com as 10 perguntas que ele tem que fazer para o cliente, né? Nessa altura já louco da vida. Né? Depois da fila, depois da de fila, tudo, exatamente. do provador, etc. Já chegou bem, né? bem calminho no caixa. A senhora não aceita um seguro odontológico? A senhora não quer um seguro para o seu celular? E um seguro? Não. E às vezes, eu constatei, para bater a meta dela, o caixa colocava um segurinho lá sem ninguém ficar sabendo. Então, eu comecei a perceber, falei, mas a gente já tinha superado isso 5, 8, 10 anos atrás, por que estamos voltando? Né? Por que estamos errando de novo a mesma coisa? Novo, né? E é toda uma ciência quase. Né? As pessoas da classe CD chegam nas lojas, em Diadema, em qualquer outra cidade, a maioria de ônibus, com os filhos, né, pendurados, ambiente tenso do lado de fora. Quando eles entram nessa zona descompressão, né? Exatamente. Tem que ter um carinho aí. Né? E não, tem uma música americana tocando no fundo, alto, né? Tem o som da loja, o microfone chamando o vendedor A, vendedor B, compareça a tal local, não sei o que lá. Né? Os filhos reclamando. Então, os primeiros 4, 5 metros nesse ponto de descompressão, eles são perdidos. A pessoa precisa estar calma, relaxada, para começar. Bom, ufa, agora eu entrei. Vamos começar a ver. Estou num ambiente seguro, estou num ambiente mais calmo que a rua. Exatamente. Né? E o que o cliente fez? Colocou logo na entrada uma bateria de manequins em cima de uma ilha que ninguém vê. Eu cheguei a contar, me lembro bem, porque foi um número impactante, 250 pessoas que entraram enquanto eu estava do lado de fora observando a loja, 10, né, olhou um pouco para esses manequins e entrou. O resto ninguém viu. Começaram a ver muito mais quando saíram da loja. Ao contrário. Sim. Né? Então, esses pequenos fatores vão contribuindo para estressar o cliente, né? Para saturar o cliente. Na sequência que ele passou esse ponto de descompressão, ele tem diante dele o que eu chamo, e chamei na época, de um canavial de roupas. Né? E onde todas as lojas dessa empresa e dos concorrentes são idênticas. Tem um monte de araras ou masculinas do lado direito, femininas do lado esquerdo, e você anda por corredores até o caixa, né? Em que não tem nenhum obstáculo no sentido de parar você para você observar melhor. Opa, olha isso daqui. Não, é um grande canavial de roupas em que você anda num corredor direto até o fim. Isso, embora a gente esteja aqui falando sobre, né, tá muito claro que se trata do varejo de moda. Não entenda esse tema como específico para varejo de moda, porque a experiência no PDV, né, Denis, e Renato, né, é um assunto que abrange qualquer segmento, nas quais você insere um novo input, né, no nosso consumidor, um ponto ele vai observar, uma ponta de gôndola, um equipamento bem sinalizado, enfim. Isso é extremamente relevante até para você melhorar a experiência no ponto de venda, né, do consumidor. Né? E estimular sempre os 5 sentidos do cliente, né, de forma positiva, né, não negativa como você está falando. Né? Eu preciso ter pontos focais que me façam com que eu preste atenção, né, que os meus produtos, a maior parte deles, são diferenciados do concorrente. Exato. Né? Porque até então tínhamos feito um estudo perguntando para as pessoas que entravam nas lojas, por favor, a senhora sabe que loja a senhora está? 73% deles falaram, não, é pego de surpresa, e porque andavam numa rua, né, no centro da cidade, lá em Diadema, e ninguém ficava olhando para cima, mesmo porque agora com essa coisa da cidade limpa, que eu concordo, eu preciso ser inteligentíssimo para fazer com que pessoas até do outro lado da rua vejam o nome da minha loja, tudo bem. Mas quando eu estou andando na minha calçada, a maioria das lojas não tem sinalização deste ponto, dessa perspectiva que eu estou indo, né, e vou virar à direita para ver a loja. Aí, algumas têm identificação lá no fundo, numa paredona lá no fundo. Então, as pessoas, de um lado, esses pontos de comunicação falhos, e de outro, a mesmice na exposição dos produtos. Agora, dentro do processo, porque tudo isso que você está falando foi dentro do ambiente do diagnóstico, correto? Isso.
Quando você começa a se aprofundar, que você conversa com as pessoas de novo, porque você teve que conversar de novo com as pessoas. Então, são alguns pontos importantes que me chamou a atenção aqui. Primeiro, é que se perde coisas boas que foram feitas, depois você retorna e aquelas coisas não estão mais lá, não foram executadas. Se perdeu. Por quê? Foi um investimento que foi jogado na lata do lixo. Então, você tem várias possibilidades aí, né? Isso que eu queria ouvir vocês dois. Você tem a entrada de pessoas, isso é uma hipótese, tá? Entrada de profissionais que vêm de outras empresas que querem aplicar a sua realidade, aquela realidade na qual ele foi treinado, ele quer fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, eles querem copiar e reproduzir num ambiente diferente. Então, estou falando isso porque eu vivi na prática. Uma determinada marca era predominante, então aqueles profissionais que eram formados naquela empresa, a gente chamava o profissional do manual, porque ele só sabia trabalhar em cima daquela cartilha. E aí ele vinha para outras empresas aplicar a sua metodologia, ele queria replicar aquilo na empresa. Impressionante isso. E aí esse profissional daquela empresa, que acabou indo para outras tantas, fazia o quê? Que o mercado virasse uma grande mesmice. Exatamente. Então, é disso que nós estamos falando, Denis, dessa coisa de replicar o que já foi estabelecido em outras experiências. Em outra realidade, outro cliente, né? E fora a questão também das viagens também de pesquisa, correto? Correto. A gente teima em olhar para o retrovisor, né? E tem uma certa insegurança, porque eu continuei, né, nesse dia conversando com as pessoas e vi que, de fato, jogamos todo o conhecimento aprendido no lixo, né? Aí... Mas por quê? Vamos começar a pesquisar a origem disso. Isso, né? Exato. E a gente, primeiro, os diretores novos, todos vindos de outros CNPJs, né, diziam que entendiam daquela área dele, porque no antigo CNPJ era assim, o assado. E aí vamos todos para a Europa, né? Às vezes no mesmo voo a gente encontra os concorrentes. Sim. Né? Chegamos na Europa, a gente... observa, mas não apreende, não compreende, né? A gente só observa e tenta repetir. Puxa, é claro, olha a diferença. Vamos fazer isso no Brasil. Sem nenhum estudo de adaptação, de customização, né? Diante da nossa realidade, do perfil dos nossos clientes. Exato. Né? E a gente simplesmente importa a mesmice. Né? Por quê? Porque quando eu venho, os concorrentes também vêm e foram no mesmo lugar. Estiveram nas mesmas feiras, visitaram os mesmos fornecedores. Então vem tudo igual. Né? Tudo exatamente igual. Bom, então nós estamos aqui com esse mix de produtos para esse ano, igual ao dos concorrentes. Vamos colocar numa loja nova, né, que não respeitamos mais o que já tínhamos praticado no passado. Comunicação visual, né? Visual merchandising, som de loja, que dá o tom da marca, né? Muito importante o som da loja, o respeito ao cliente. É o tal do produto expandido, né? Que é o som, é o cheiro, é o contato, é a luz, é o uniforme. São 5 sentidos. Exato, o uniforme dos funcionários, né? Tudo. Né? O tom de voz. E aquele comportamento, na maioria dos casos, policialesco, né? Na frente da loja dos seguranças, lá no provador mais seguranças, enquanto havia, como a gente tinha detectado no passado, uma oportunidade incrível de no provador e no caixa a gente se diferenciar dos concorrentes. Né? E o provador, que eu posso atender a cliente, prestar um serviço, não servir, eu vou lá trocar, ou se está muito longe, num radinho alguém chama, outra pessoa, me traga a peça tal, para não perder o cliente. Não, né? Deixa eu ver a bolsa, olhar tudo como está aí dentro. Né? A preocupação fica restrita às perdas financeiras, fazem parte do negócio, mas não devem orientar, né? Não deve ser predominante. Exato. Até para que amenize essa prevenção, eu, na sequência, atender bem. Exato. E a mesma coisa no caixa, porque comecei a constatar, 11 anos depois, que, na verdade, a loja tinha se transformado num banco. Né? Então, logo na entrada, as pessoas não me conheciam, falavam, eu só tenho o cartão da loja? Não tenho. Não, mas o senhor não quer isso, tem vantagem, tem seguro, tem tal. Não, deixa eu dar uma olhada primeiro. Deixa eu sair da descompressão. Né? Aí você entra para dentro e é abordado de novo. Né? E pasmem vocês, quando chega no caixa, ele tem um roteiro com as 10 perguntas que ele tem que fazer
para o cliente, né? Essa altura já louco da vida. Né? Depois da fila, depois de tudo, do provador, etc., já chegou bem, né? Bem calminho no caixa. Você não aceita um seguro odontológico? Você não quer um seguro para o seu celular? E um seguro? Não. E às vezes, eu constatei, para bater a meta dela, o caixa colocava um segurinho lá sem ninguém ficar sabendo. Então, veja só, eu queria pegar esse gancho, Denis, porque o que a gente está comentando aqui são fatos reais, a vida como ela é, o varejo como ele é, como o Renato gosta de comentar, e tem um detalhe importante, isso não é uma coisa que aconteceu no passado e não acontece agora. Renato? Continua acontecendo. Comenta aí, Renato. Continua acontecendo, né? Toda essa pressão por resultados, né? Pressão por metas, faz com que os profissionais, muitas vezes, acabem se utilizando de métodos desonestos, né? Para bater as suas metas, né? Entra numa zona cinzenta. Entra numa zona cinzenta onde ele espera não ser identificado, né? Porque, por exemplo, colocou um seguro sem a cliente solicitar, sem a cliente dar o ok. Eu pedi para ela assinar ali e a cliente estava achando que estava assinando outra coisa. Né? De 2, 3 clientes que acontece isso, talvez um vá reclamar, ou uma vai reclamar de 10. Então, no saldo, esse profissional bateu a meta dele. Né? E isso acontece hoje em dia. Recentemente, com minha própria esposa, numa das empresas varejistas de moda, foi colocado 2 produtos financeiros, lá, sabe-se lá quais, sem ela pedir. Simplesmente sem ela pedir. Isso é recente. Isso é muito recente. Você vê, a gente fala das coisas, das boas práticas, mas a gente fala também dos anti-cases. Aqui essa é uma antiprática. Perfeito. Né? Você agride sobre todos os aspectos. Né? Uma coisa a gente vê aquela boa frase de propósito, missão, valores, etc., pendurada na parede, e a empresa não pratica aquilo, Denis. Perfeito. Não é? A gente revolucionou isso tudo. A gente transformou a visão da empresa, que é aquela que a gente via na parede, na recepção em várias empresas. Né? Quadro até meio torto, assim. E aí você ia no concorrente em sequência, via a mesma visão. Via a frase empresa igualzinha. podia assinar embaixo. Né? Tudo coisa dos consultores que a maioria deles muito teóricos e não vivenciavam a prática profundamente. Tem que estar a barriga no balcão. Exato. Né? E ver que visão não dá mais no século XXI. Nós falamos em sonho. Né? Sonho, porque você vai lá na Aurélio, ele fala, sonho é aquele da casa própria, aquele que eu vou realizar e é único, é meu. Né? Não tem várias pessoas sonhando a mesma coisa. O sonho é meu, tem características próprias. E o sonho, ao contrário de um planejamento estratégico, porque muita gente confunde, ele é 80% dele subjetivo, voltado para a percepção da marca que eu quero ter daqui 4 ou 5 anos. Como é que eu quero que a minha marca seja percebida daqui a 4 ou 5 anos? Né? Então, eu tenho que trabalhar para isso. Né? Quais são os pontos de contatos principais, né, que eu vou ter com o meu cliente? Né? É o provador? É o caixa? Onde que eu quero melhorar muito mais o que eu estou fazendo? E agora, quando você fala de empresa omnichannel, que a empresa tem o cliente ao centro, a marca girando em torno, em todos os seus pontos de contato, se é físico, se é digital, se é saque, se é logística, porque a logística também é um ponto de contato, né? Não vamos esquecer disso. Com certeza. Né? Então isso se torna cada vez mais complexo, mas sobretudo vital para a sobrevivência das marcas, correto? E é vital que seja diferenciado. Né? Então, os 80% da descrição do sonho é em torno dessas questões que façam com que o cliente tenha uma bela experiência com a minha marca em todos esses canais, em todos os pontos de contato. E os outros 20%? Os outros 20% é assim, números. Quais são as metas? Quais são os seus planos de ações que eu vou fazer para efetivamente realizar esse sonho? Porque, viu, era uma grande empresa, ficamos 10 anos com ela, tinha disciplina, tinha ritmo e fazia. Saímos, perdeu o sonho, perdeu tudo. Você voltou várias casas no tabuleiro. Voltamos várias casas. E assim, outro ponto que eu queria explorar com você dentro daquele processo de retorno, essa coisa de você perceber que a empresa, porque a empresa tem uma cultura única, ela é formada ao longo dos anos, praticada, porque cultura se pratica, né? Não é cultura falada, né? Cultura se pratica. Aí a empresa entra num processo que ela começa a ficar perdida por vários fatores, o resultado não começa a vir, ela começa a fazer uma série de tentativas e erros, traz profissionais de culturas completamente diversas,
Conta um pouquinho desse ambiente, daquela departamentalização, que é uma coisa muito comum que acontece. Conta aí. Né, já estamos em 2018, né? E eu visitando a loja, era um sábado, cheguei na loja, um movimento grande, fui até o caixa, tinha uma bateria de 15 caixas, tinha 8 ou 9. O resto tudo fechado. O resto eu fiquei preocupado, porque comecei a ver pessoas largando a sacola de compras na loja e indo embora, a fila crescendo. E fui procurar gerente. Como é que vai, Maria? Tudo bem? Tudo jóia? Denis, mas hoje estamos com esse problema aí. Como assim? O que aconteceu? Não, o caixa simplesmente parou, né? E aí? E os clientes? Agora está vendo? Meio-dia e meia, 1 hora, fechou a TI lá no escritório central. Eu falei, e os clientes? Falou, Denis, agora é só segunda-feira, porque tem que abrir uma ordem ainda, um chamado, e vai levar 48 horas para alguma resposta. E os clientes, né? Aí você vai conversar, vai ver melhor o que tínhamos visto lá no passado. Vamos ver como é que está essa direção dessa empresa, porque, de novo, começamos a ter problema, né? São 16 diretores. Imagina um negócio desse. 16 microempresas. 16 microempresas dentro da empresa. E cada um falando da sua caixinha para baixo. Sim. Direto para gerente lá embaixo, que ganha R$3.000 por mês. Sem olhar para o lado, né? Sem olhar para o lado. Devia estar... Né? Hoje em dia tem que trabalhar, faz parte do sonho, né? E trabalhar em interdependência entre áreas. Né? Existe uma interdependência que nós precisamos respeitar em nome do cliente. Exato. Que não deve estar mais lá embaixo. Às vezes a gente propõe para algumas empresas inverter a pirâmide. Né? O presidente lá embaixo dando suporte para a equipe toda. É o contrário. Atender o cliente. É a pirâmide invertida, né? Invertida. O Denis, é interessante porque assim, dá até para entender isso quando acontece numa grande empresa, porque grande empresa, obviamente, você vai falar de uma estrutura gigante, você vai falar de muitas lojas, muitos centros de distribuição, milhões de clientes circulando pelos canais ao longo dos meses, etc. Até daria para entender. Mas o que não consigo compreender, a gente atende muitas empresas ali entre o pequeno e o médio porte também. Como pode isso acontecer em empresas menores? Pessoas que estão ali dentro, às vezes, do mesmo ambiente, eles não se falam. Cada um na sua caixinha. Inclusive, a gente teve um caso agora recente com uma agência de marketing digital que a gente teve que abrir mão, né? Por conta, não estava conseguindo chegar nos resultados. Era uma empresa de um porte pequeno, mas ela tinha todos os vícios da departamentalização. O A não falava, eram 3 sócios, o A não falava com o B não falava com o C e o C não falava com o A. Então, nós é que falar, olha, existe um problema de comunicação interna na sua empresa. Vocês não estão conversando. O comercial não sabe do que se passa na operação. Entendeu? Então, apesar desse nível de complexidade que você enfrentou, isso acontece em empresas de todos os segmentos e todos os portos. Com certeza. E eles aí, as pequenas e médias empresas, acabam arrumando algumas justificativas, né? Primeiro e mais importante é ouvir o cliente. Sim. Né? Ouvir o cliente e, na sequência, compartilhar com os outros, se tiverem mais de um dono, né? Entre os sócios, compartilhar com os 2 gerentes que tem. Exato. Né? Tem que ouvir o cliente. Mas nós não temos dinheiro para isso. Não precisa ter dinheiro. Põe a barriga no balcão, fica lá 20 dias e vai ouvindo o cliente. Exato. Faça um plano mental antes, que perguntas eu vou fazer para compreender bem o cliente. Saio correndo atrás daquele cliente que entrou na loja e foi embora sem comprar nada, para entender por que ele fez isso. Por que você foi embora? Faz uma pergunta para ele, pronto, você já tem uma informação. Volto e tenho que compartilhar com meus sócios, gerentes, se não tiver diretores, né? O que nós vamos fazer? Olha, por que perdemos esse cliente? E alinhar juntos, entre todos, né, o que fazer. Né? Então, começa com o cliente. A mesma coisa, o lojismo, o visual merchandising. Não, mas minha loja tem 50 metros quadrados. Sim. Mais do que nunca, precisamos cuidar disso, né? Para impactar positivamente o cliente, acolher ele bem, respeitar esse cliente. Né? O Denis, entrando agora um pouco já do ponto de vista da execução, eu queria pedir para a produção
colocar para nós aqui algumas ferramentas que são muito utilizadas em ferramentas clássicas. A gente estava brincando, né, Denis, que a gente é meio fundamentalista no melhor dos sentidos, né? É o fundamentalismo da administração, dos princípios que são clássicos, vamos chamar assim, que não mudam nunca. A gente fala muito da transformação digital, das novas tecnologias, de tudo que existe de novo e é importante que a gente veja, mas você não pode abrir mão de coisas fundamentais, pilares consagrados da gestão, né? Então, eu estou trazendo aqui na tela para o pessoal que está nos acompanhando, vendo ou que nos ouvindo, uma ferramenta clássica que precisa a todo instante, a cada ciclo, ser revista, que é a matriz SWOT. Perfeito. Poxa, a matriz SWOT é aquela ferramenta que é utilizada há décadas. E ela continua sendo muito importante, né, Denis? Muito eficaz. E isso, sem dúvida, você faz nos seus trabalhos, correto? Com certeza. E voltando ao cenário das pequenas e médias empresas, e também o ponto comum com as grandes, é que para realizar a SWOT, a gente tem que trabalhar o conhecimento. Essa é a essência do trabalho do varejo. A única certeza que a gente tem nos dias de hoje sobre o varejo é que não tem certeza nenhuma sobre ele. Né? É extremamente líquido, fluido. Então a gente precisa investigar o tempo inteiro para conseguir fazer uma análise SWOT. Exato. Então, o conhecimento é fundamental em duas linhas de força. O conhecimento interno, como esse que eu relatei, né? Das nossas virtudes, das nossas limitações, onde é que está pegando, o que o cliente está sentindo aquilo. Minha loja está virando um banco, está louco. Isso que eu não quero isso. Né? Como que eu reorganizo isso tudo. Né? E um conhecimento externo. Eu preciso conhecer o cliente e principalmente o não cliente. Preciso atrair essa figura para dentro da loja. Né? Então, o conhecimento é fundamental, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, dá para fazer com a barriga no balcão, né, ou contratando institutos especializados. Então é fundamental sempre não parar do trabalho do conhecimento. Mesmo quando vai para a Europa, vou trazer as mesmices todas. Você precisa contextualizar isso, né? Preciso customizar isso. Será que isso se adapta à realidade do meu cliente? Vou pré-testar numa loja, não vou começar em todas. E Denis, interessante que esse processo que a gente faz de diagnóstico, né, quando a gente entra no capítulo Matriz SWOT, o cliente sempre aponta os problemas externos, né? Porque é a concorrência, porque é o custo Brasil, porque são os impostos, o aumento são as pessoas, custos, está difícil encontrar gente boa. Sendo que grande parte dos problemas está dentro de casa. Raramente a maioria. Olha, sem erro né, sem chance de errar, eu diria que a grande maioria os problemas estão dentro de casa. E a gente, o trabalho que a gente faz é justamente falar, vamos olhar primeiro para os nossos problemas. Perfeito. Né? Vamos olhar para as nossas fragilidades aqui internas, onde que a gente está pecando com o cliente, né? Vamos colocar a produção na tela, por favor, mais um slide aqui. Um outro ponto que a gente trabalha, a questão do organograma, né, Denis? O organograma fala, né? Várias situações, a gente entrevista os nossos clientes e existe, inclusive, título, porque o título não é uma coisinha bonitinha que vai na carteira de trabalho quando o cara é CLT ou que vai num registro, num contrato de PJ. O título diz muito. Né? Então, quando você entrevista, às vezes a pessoa não consegue nem dizer corretamente qual é o título dele. Teve um caso de uma rede de varejistas que o dono da empresa, o CEO da empresa, falaram que o cara era diretor, a loja dizia que o cara era supervisor. Cada vez que você fazia a pergunta, o que o fulano de tal faz? A resposta era diferente. Era diferente. Era diferente. Cada um que respondia diferente. Então, é olhar treinado do consultor, né? Que a gente tá... Pra gente, uma nota já é o hino, né? Então a gente percebia que nitidamente havia um problema de estrutura do organograma, né? O desenho organizacional está doente. Então, né, quando a gente reproduz o organograma, olha o título e, sobretudo, quais são as suas responsabilidades e as interdependências que você falou. A minha atribuição, ela gera impacto na outra e nas outras em torno. E eu pude compreender isso na prática, Denis e Renato, quando eu fui executivo numa grande empresa. Eu fui executivo no Walmart, posso falar aqui.
E apesar da experiência aqui não ter sido das melhores, infelizmente acabou saindo por vários fatores, não cabe aqui a nossa discussão, mas havia um desenho do BSC interno da empresa que eu pude perceber o quanto poderoso as pessoas tinham conhecimento sobre as áreas dos outros. Entendeu? Eu me lembro muito bem, o diretor de recursos humanos da empresa, ele falava com propriedade da área de logística. Sabe, sabia o que estava acontecendo na área de operações ou na área de negócio, de comercial. Então, essa interdependência, né, onde as áreas precisam saber o que se passa no quintal do vizinho, não é? E, sobretudo, o que se passa lá no ponto de venda, que é o cliente, é o fator determinante, e o organograma diz muito. Muito. Isso aí é coisa do século XX. Né? Ele tem que ser, hoje em dia, uma coisa ameboide, né? Sim, circular, porque ele é mais fluido, né? Ele caminha em diversos... Uma área, entre aspas, invade na outra, que eu preciso conhecer o que você faz, é um ponto de contato importante, porque nós dois precisamos ir juntos até o cliente, né? Você não fala importante. de digital, de varejo digital, de tecnologia, sem falar de logística hoje em dia, principalmente no Brasil, um país continental. Isso é típico de um organograma de uma empresa de comando e controle, em que 90% das pequenas e médias empresas brasileiras praticam. Né? Não pode mais existir isso, principalmente com esses jovens entrantes no mercado. É verdade. Nós temos estudos, fizemos junto da 1.200 jovens com exatos 30 anos. Um dia podemos até falar desse estudo. Nossa, sim, muito legal. Muito legal. Que um número apavorante, que 62% dizem que estão frustrados com a vida profissional e pessoal deles. Né? E 52% dizem que estão na profissão errada e na empresa errada. Nossa. Imaginou um negócio desse? Né? Então, como é que você constrói o sonho de uma empresa não com constrói, as pessoas quadro desse desse, jeito? né? Desanimadas, frustradas. E esse modelo comando e controle não conversa, não dá liga com esse jovem de 30 anos, que hoje representa 30% da nossa força de trabalho. Então, como é que eu faço? Né? Tenho que transformar isso em células, ou se não dá células é muito radical, eu transformo nos amebas, mas os diretores precisam se falar, os gerentes precisam conversar, tem que ter disciplina para uma troca de conhecimento, né? Que é muito importante. Recentemente eu escrevi um artigo para o LinkedIn que fala muito sobre a cadeira do gestor de categorias. O gestor de categorias, daquela forma clássica que a gente conhecia, era o cara que estava ali, onde ele tinha como responsabilidade principal comprar os produtos, abastecer as lojas, né? O relacionamento dele era muito limitado ali à parte de compras e abastecimento. E essa função ela está sendo completamente reestruturada, vamos dizer assim. Ele ganhou uma amplitude, porque o gestor de categorias, assim como outras atividades dentro da companhia, ele ganha uma amplitude porque sobretudo, ele tem que pensar na venda. Para ele pensar na venda, ele tem que saber do cliente. Para ele saber do cliente da venda, ele precisa estar antenado com a área financeira da empresa. Ele precisa saber se aquilo que ele está fazendo, ele impacta no caixa da companhia. Né? Ele precisa saber se aquilo que ele está fazendo, qual é o impacto que vai gerar na área de logística. Então, as atividades dentro da companhia, elas ganharam amplitude e você já, às vezes, tem dificuldade de saber onde ela inicia e onde ela termina, né? Sim. Perfeito. Total. É tudo circular. Né? Tudo circular. Um vórtice, é tudo uma ameba. Não tem que quebrar isso. E muitas empresas resistem. Né? E acontece aquilo que estava falando da grande empresa lá. Cada diretor manda uma ordem para baixo. Coitada da gerente, que ganha seus R$3.000 por mês, tem que cuidar de tudo, menos do cliente. Ou seja, todo aquele input gerado no escritório vai bater na loja. Exatamente. E a loja que ela se vire, tem que lidar, né? com 16 ordens, muitas vezes diferentes entre si, né? Total. E totalmente opostas entre si. Imagina. Então, quem que ela vai atender primeiro? As 16 ordens ou o cliente? Ela vai atender o diretor que chiar mais. Exatamente.